Às vezes não nos basta ser o que somos. Precisamos testar limites para chegar ao que imaginamos que podemos ser. Neste Globo News Literatura. Ele mesmo dizia que a escrita dele, a escrita de letra, era na verdade uma preparação para um outro projeto que ele tinha, que era de ser escritor. Estou aprendendo história agora. E é a história que tem me conduzido à minha ficção. Ela quebrou todo o paradigma das mulheres. Tinham tanto medo de falar. Naquela época, só os homens tinham a palavra. Advogado, compositor de sambas, escritor, Ney Lopes tem mais de 13 livros publicados, entre romances, dicionários, livros de história e contos como o que acaba de lançar. Um escravo de corpo deformado, anão, mudo, possivelmente com problemas mentais, rejeitado por todos os compradores, é um dos heróicos personagens do livro de contos de Ney Lopes, nas águas desta Bahia, há muito tempo. Quantos anti-heróis e quanto de história real em torno dessa história oficial? Personagens que a gente não tinha ideia. Eu acho que de real mesmo, só o fio condutor, né? A gente foi... O fio condutor que é... O fio condutor é a revolta da Armada. Um movimento que eclodiu no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, no governo do Marechal Floriano Peixoto, em 1893, 4 anos depois da proclamação da República, em que a Marinha, a Armada Brasileira, se revoltou contra o status quo político da época, que era um status do exército brasileiro. Né? Revoltou. E bombardeou o Rio de Janeiro. Foi uma sucessão. Cidade da Paz? Uma sucessão de bombardeios. O povo bestializado, né? Sem saber o que estava acontecendo. Então, de certa forma, acharam que era uma festa. É, porque começaram a soar, tonitroar os Aí canhões. começaram durante esse período que isso aconteceu, vários escritores contemporâneos reproduziram isso, Lima Barreto, inclusive, de um tom, Arthur Azevedo com outro tom, que é o tom humorístico, as pessoas indo para as localidades altas da cidade para contemplar o espetáculo na Bahia. Ela pegou, não pegou, caiu dentro d'água. Quando... Foi uma farra, né? Uma farra. Isso eu achei muito interessante e eu sempre vi na Baía de Guanabara um livro em potencial, né? A quantidade de ilhotas, o que aconteceu ali. Ilhas que não existem mais. Exato. E em algumas delas, alguma coisa aconteceu, como, por exemplo, a Ilha do Sol, onde a legendária Luz del Fuego criou a sua mitologia, né? Então, vamos juntar essas coisas e vamos imaginar, né? Eu tenho, ultimamente, me dedicado muito à história. Eu estou aprendendo história agora. De verdade, estou aprendendo. E é a história que tem me conduzido à minha ficção. E a história que me interessa, a história da minha ancestralidade africana, etc. Tal, é uma história muito comovente, né? Muito mobilizante. Você usa muito? Muito mobilizante no sentido negativo, assim, vamos dizer assim. E tem o Valonguinho, que é o tal escravo rejeitado por todos os compradores, que vira um grande herói e um santo. Eu li uma descrição do que era o mercado de escravos do Valongo. Eu digo aí, e além das litogravuras de Debré, etc. e tal, né? Você tem ali o retrato do que era. Então eu digo, caramba, criei esse personagem, Valonguinho, um garoto, né? Um menino que veio no bolo de escravos e não teve serventia aparente, né? Foi rejeitado lá, nunca foi comprado, nunca... Era um enjeitado mesmo. Enjeitado. Pouco mais de 1 metro de altura, encurvado, membros atrofiados, olhos mortiços, boca sempre aberta,
Ele era, como se dizia, um resto deixado no velho mercado de escravos. Ninguém nunca o quis ou reivindicou. E ele, escorraçado como um cachorro, chutado como um embrulho sem serventia, foi ficando por ali, sobrevivendo de sobras e cumprindo alguns mandados quando não havia ninguém para fazê-lo. E eu dei uma vida, dei uma história a esse personagem e levei para o lado místico, que eu gosto muito de transitar pela magia também. Ele acaba sendo santificado, né? Depois de ter sido herói. Muitos santos populares, né? Assim, Negrinho do Pastoreio do Sul, que é um personagem legendário, como uma série de outros. Então, vamos criar esse santo aí e a história é essa. E os que não são santos, ou são muito bastante bandido pecadores. Também. Muito bandido. Ou pecadoras, como Maria Angu. Você utiliza esses nomes, ou não é Beto Sem Braço, é Bento. Bento Sem Braço. Bento Sem Braço. Então, são nomes de personagens que se conhecem, mitológicos no Rio de Janeiro, aos quais você dá tramas, histórias. Engraçado com relação a Mariangu. Mariangu é uma localidade, né? Mariangu uma localidade que Praia de Mariangu. Que eu conheci. Há também muita discussão em torno desse nome. Eu acho que é uma erva. Eu já levantei a etimologia, uma palavra africana, Mariangu, que deu Mariangu. Que deu Mariangu. Eu digo, não, vamos criar um personagem. Criei uma heroína, né? Uma heroína com uma vida trágica. E foi para isso. Interessante, uma mulher de 2 metros de altura, né? Uma devoradora de homens. A Heloísa Seixas, na apresentação, faz uma listagem, é muito maior a lista de palavras, mas ouçam só essas aqui. Cochucholo, Freges, Inana, Bitacaias, Boba, Anhum, Gundu, Alaúza, Libambo, Biraio. Bom, eu tenho uma... Palavras lindas. Eu tenho uma... Você tem uma paixão por palavras, né? E essas são palavras... Todos nós temos, né? É um universo que eu de certa forma, domino, né? Também o do samba. E essas palavras, a maioria delas aí são africanas ou de várias procedências. Você está escrevendo um romance? Tem um já entregue à editora. Você já entende? Tenho, é o Preto que falava Yiddish. Baseado numa história real. Havia na Praça 11 Carioca, na comunidade judaica da Praça 11, um comerciante, ele não conseguia falar português. E ele tinha um empregado negro da comunidade negra da Praça 11, que era a interface da comunidade judaica, um rapazinho que falava perfeitamente o Yiddish. Aí eu digo, esse está precisando de uma história também. Com certeza. Aí eu criei uma história para ele. Você deu nome para ele? Dei. Ele tem um nome, Lindonor. Sua saída vamos dizer, um advogado formado, aí vira músico, sambista. Eu me incomodei muito eu fiz um curso de Direito bastante bom. Faculdade que você usa, aliás. Uso você muito. Usa um bocado. Uso nas minhas letras também, quando eu quero brincar com a... Eu tenho um samba chamado Justiça Gratuita, em que eu uso uma série de termos jurídicos. Tem outro chamado Águia de Aia, que eu uso também, é um samba de breque. Mas o direito não sai de mim. Então é uma coisa muito interessante. Eu digo, não, eu tenho um potencial criativo bom, vou me dedicar a escrever. Ouvia-se música na sua casa quando você era muito, garoto? A minha casa todo mundo era músico. E mamãe, quando era menina, teve que passar muita fumaça, calor no ferro do engoma. Para rever este e outros programas, acesse Globo News Play. Entre em contato conosco para dar sugestões, fazer críticas e comentários. Participe do Globo News Literatura.